Olá, bom dia, paz do Senhor Jesus, Deus te abençoe. Tome sua Bíblia comigo, por favor, no livro de Josué, capítulo 1, um texto muitíssimo conhecido de todos. Josué, capítulo 1, verso 1 e seguintes. Diz assim: Sucedeu depois da morte de Moisés, servo do Senhor, que este falou a Josué, filho de Num, servidor de Moisés, dizendo: Moisés, teu servo, é morto, dispõe-te agora, passa este Jordão, tu e todo este povo, à terra que eu dou aos filhos de Israel. Todo lugar que pisar a planta do vosso pé, vô-lo tenho dado, como eu prometi a Moisés. Desde o deserto e o Líbano, até ao grande rio, o rio Eufrates, toda a terra dos heteus e até o mar grande, para o poente do sol, será vosso limite. Ninguém te poderá resistir todos os dias da tua vida, como fui com Moisés, assim serei contigo. Não te deixarei, nem te desampararei. Sê forte, corajoso, porque tu farás este povo herdar a terra que sob juramento prometi dar a teus pais. Tão somente sê forte e muito corajoso, para teres o cuidado de fazer segundo toda a lei que meu servo Moisés te ordenou. Dela não te desvies, nem para a direita, nem para a esquerda, para que sejas bem-sucedido por onde quer que andares. Não cesses de falar deste livro da lei, antes medita nele dia e noite, para que tenhas cuidado de fazer segundo tudo quanto nele está escrito. Então farás prosperar o teu caminho e serás bem-sucedido. Não te mandei eu? Sê forte e corajoso. Não temas, nem te espantes, porque o Senhor teu Deus é contigo por onde quer que andares. Amém? Senhor Deus e Pai, mais uma vez estamos aqui com alegria, com gratidão, com voluntária vontade de estarmos na Tua presença, com a livre vontade de Te louvar, de Te adorar, de aprender mais do Senhor. Então, te pedimos, ó Deus, fala conosco mais uma vez nessa manhã. Abrimos nosso coração para Ti, tomamos posse do Teu perdão para os nossos pecados e daremos sempre a Ti a glória, a honra, o poder e o louvor. Amém. Amém. Digam graças a Deus. Eu quero pensar um pouquinho com você nesta manhã sobre alguns conselhos da Bíblia para uma vida bem-sucedida. Quantos querem ter uma vida bem-sucedida? Amém? Diga, eu quero, Senhor. Todos nós queremos uma vida bem-sucedida. Às vezes, passam uma ideia de que o cristianismo é só mar de rosas. Venha para Jesus, seus problemas acabaram, nunca mais você terá problema. Então passam essa ideia errônea que o cristianismo é só alegria, só moleza, só mar de rosas. E a gente sabe que não é isso. O próprio Jesus disse que no mundo nós teríamos aflições, mas Ele disse também: tenham bom ânimo, porque eu venci o mundo. Então quero pensar com você sobre alguns conselhos, olhando para a palavra de Deus. E o primeiro deles está aqui em 3 versículos. Versículo 6, versículo 8 e o versículo 9. Eu chamo a sua atenção para esses 3 versículos, 6, 8 e 9. Diz assim: Sê forte e corajoso, porque tu farás este povo herdar a terra que sob juramento prometi dar a seus pais. 8.
Não cesse de falar desse livro da lei, antes medita nele dia e noite, para teres cuidado de fazer segundo tudo quanto nele está escrito. Então farás prosperar o teu caminho e serás bem-sucedido. 9. Não te mandei eu, ser forte e corajoso, não temas, nem te espante, porque o Senhor teu Deus é contigo por onde quer que andares. Ainda faltou mais um, que tem uma palavrinha que eu quero chamar a sua atenção, é o 7. Tão somente ser forte e muito corajoso, para teres o cuidado de fazer, segundo toda a lei, que meu servo Moisés te mandou, ou te ordenou. Dela não te desvies, nem para a direita e nem para a esquerda, para que sejas bem-sucedido por onde quer que andares. Bom, se você observou bem, por 3 vezes o Senhor diz, seja forte. Então, o primeiro conselho aqui é esforça-te. Esforça-te. Quando Deus repete uma palavra, uma ordem para nós na Bíblia, Ele está chamando a nossa atenção. Mas quando Ele repete por 3 vezes, é uma alerta máxima. Deus está dizendo, olha, é isso aí. Se liga, porque é isso que eu estou dizendo para você. Esforça-te. Por 3 vezes Ele vai repetir essa palavra aqui. Pastor, mas tudo bem, esforça-te no quê? Aí, queridos, cada um sabe aonde o seu calo aperta. Eu sei bem aonde eu tenho que me esforçar, e você sabe também aonde você tem que se esforçar. Eu apenas lanço a carapuça daqui. Deus está dizendo, Deus enfatizou aqui 3 vezes: esforça-te. Esta é a ordem. Agora, o que é esforçar-se? Esforçar é você desempenhar uma energia especial acima do normal, para você atingir algo especial. Até rimou. É você desempenhar uma força, uma energia acima do normal, para você conseguir algo especial. Porque para realizar as coisas do dia a dia, você não precisa de esforço. Para fazer aquilo que você faz no cotidiano, não necessita esforço. Amanhã de manhã você vai acordar, você vai sair para suas ocupações, para suas tarefas que você faz todo dia. Agora, quando Deus diz, esforça-te, 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 Ele está dizendo, desenvolva uma força especial, desenvolva uma energia especial, para algo que você precisa, para algo também especial. Quando Josué, aqui no texto, ele vai substituir Moisés, Moisés tinha morrido, não é algo simples, não é uma tarefa fácil, simples. Daí Deus está dizendo, olha, esforça-te. Moisés, o grande libertador de Israel, morreu. O único na Bíblia, que a Bíblia diz que falava com Deus face a face. Então Deus está dizendo, Josué, você vai substituir esse homem. Moisés era o cara. Então por isso, esforça-te. Algo importante, queridos, que nós precisamos lembrar, é que Deus não nos trata como seres espirituais apenas, mas como seres humanos. Deus vê a nossa força humana também. Esforça-te. Tem alguma coisa espiritual aqui? Não tem nada espiritual. Esforça-te. Tem alguma coisa transcendental? Não. Força humana. Deus está falando, coloque a tua força humana. Aí no verso 6, seja forte, corajoso, porque tu farás este povo herdar a terra que sob juramento eu prometi a seus pais. O que Deus está querendo dizer com isso? Você terá que se esforçar para conseguir algo que eu prometi.
E o que nós aprendemos aqui? Uma lição maravilhosa aqui. Deus não entrega nada de bandeja. Deus não dá nada de mão beijada. Você vai ter que se esforçar para conquistar algo que eu prometi, que daria para você, para seus pais. O que eu estou mandando fazer, Deus está dizendo, não vai ser fácil. Esforça-te. Josué 1,9 repete, esforce. Se esforça para você não parar no meio do caminho, para não ficar parado no meio da caminhada. Não te mandei eu? Não tenhas medo, não fique espantado, vai embora, esforça-te e vai, segue o caminho daquilo que eu ordenei, para conquistar aquilo que eu prometi para você. Não pare no meio do caminho. Note que ele fala de três tipos de esforço em níveis diferentes. Primeiro, para conquistar a promessa, é um tipo de esforço, aquilo que Deus havia prometido. Segundo, para obedecer aquilo que Deus manda. Terceiro, para não ficar parado no meio da caminhada. Deus exige de nós esforço. Não foram poucas vezes que eu vim com a pastora Anja, saímos de casa e viemos para o culto e fizemos o culto sozinhos. Eu e ela, não tinha ninguém. E fizemos o culto normal, cantamos louvores, lemos a palavra, oramos e fomos embora, sem nenhum problema. O culto é para quem? O culto é para o Senhor. Então, esforça-te, não pare, não desista, não desanime. Ouça bem o que o apóstolo Paulo diz em 1 Tessalonicenses, no capítulo 2 e no verso 9. Ele diz assim: vos recordais, irmãos, do nosso labor e fadiga. Olha o que Paulo está dizendo aos Tessalonicenses. Irmãos, recordem do nosso labor e da nossa fadiga, do nosso trabalho e fadiga, de como noite e dia labutamos para não viver à custa de nenhum de vós, e ainda vos proclamamos o Evangelho de Deus. Note a ordem que Paulo coloca: recordais do nosso trabalho, da nossa fadiga, dia e noite, para não sermos pesados para nenhum de vocês, e depois ainda pregamos o Evangelho. Ou seja, o que Paulo está dizendo? Em primeiro lugar, eu cumpri a minha função como homem. O meu trabalho, minha fadiga, meu cansaço, meu esforço, para não ser pesado, para não viver à custa de nenhum de vocês. E ainda preguei o Evangelho de Deus, para não ser pesado para ninguém. Lembram de Gideão? Deus viu Gideão malhando trigo lá no lagar. Agora, lagar é lugar de malhar trigo? Não é. Lugar de malhar o trigo é na eira. O que é o lagar e o que é a eira? O lagar seria uma cova grande, uma escavação grande na rocha, onde os homens descalços pisavam as uvas ali para extrair o suco da uva e fazer o vinho. Uma espécie de uma piscina, uma escavação na rocha, um lugar grande e fundo, em que os homens entravam ali e socavam as uvas para extrair o suco e o vinho. A eira, ao contrário, um lugar aberto, de chão batido ou até cimentado, para se separar o trigo da palha, para malhar o trigo. E Deus vê Gideão malhando trigo dentro de daquele buraco, sozinho. Agora, a pergunta é por que Gideão estava malhando trigo dentro daquele buraco escondido, daquele
daquele tanque e não na eira. Havia uns inimigos chamados midianitas. E já faziam 7 anos que os midianitas oprimiam os israelitas. Roubavam deles as colheitas, roubavam deles o trigo, roubavam os animais. E Gideão então disse: eu não vou entregar o meu ouro para o bandido, não. Todo Israel estava entregando a sua colheita, seus animais, para o inimigo. E Gideão tomou uma decisão, falou: eu não vou dar. E foi lá para a eira, para o lagar. A eira que era o lugar de malhar o trigo, porque tem espaço, porque tem vento, precisa de vento. Gideão falou: eu vou me esconder lá no lagar e vai ser lá que eu vou malhar meu trigo. E Deus então viu Gideão naquele esforço alucinante. E Deus manda um anjo. Lembra qual foi a palavra do anjo? Varão valoroso. Quando você se esforça, Deus vê o teu esforço. Quando você se dedica, Deus vê. Ainda que ninguém esteja vendo o teu esforço, Deus estará vendo o teu esforço, o teu sacrifício. Diga glória a Deus. E que mais Deus disse para Gideão? Gideão, vai nessa tua força. Deus viu, enviou um anjo lá. Deus vê o nosso esforço, querido. Deus recompensa o nosso esforço. Ele nunca vai deixar de recompensar. Certa vez eu assinei um documento sem ler o conteúdo do documento. Às vezes a gente faz algumas coisas erradas na vida, né? A gente toma decisões erradas muitas vezes. Nós tínhamos ido para Minas para dirigir uma congregação lá. E o nosso apartamento ficou vazio. E tinha um parente que pagava aluguel, estava precisando de um lugar para morar. Então nós dissemos: olha, você pode entrar no nosso apartamento, você pode usar, só pague o condomínio. Não deixe de pagar o condomínio, senão dá problema. Mas foi a mesma coisa que eu tivesse dito assim: não precisa pagar nada. Aí passaram os meses, ele não pagou o condomínio, passou 3 meses, 6 meses, 1 ano. De repente uma vizinha descobriu o nosso telefone lá em Minas e me ligou, disse: Alceu, vem para cá, que eu fiquei sabendo que teu apartamento pode ir para leilão. Quando Deus está no negócio, Deus usa até os fofoqueiros. Aí vim rapidinho, fui no condomínio, disseram: olha, o senhor já está na justiça, já foi para o advogado, tá? Fui no advogado, ele disse: foi bom você ter vindo aqui, assina esse documento para mim que a gente vai resolver. Não li, assinei. Depois eu percebi que tinha feito bobagem. Procurei uma irmã da igreja que trabalhava no fórum. E ela consultou o processo lá no fórum. Ela disse: Alceu, você assinou a penhora do teu apartamento. Você assinou a entrega do teu apartamento para esse advogado. Era um advogado injusto, corrupto. E eu não li na hora de assinar os documentos. E eu disse para a irmã: mas e agora? O que eu faço? Agora? Só um milagre. Só se Deus intervir para o juiz, no dia que for julgar o teu processo, ele ser um juiz justo. Aí entrei em oração, né? Eu nunca orei na minha vida como orei naqueles dias que antecederam o julgamento do processo. Mas quando Deus está, Deus é fiel e Deus vê o teu esforço. Deus vê o nosso esforço. Quando aquele processo chegou no juiz, era um juiz justo. E ele observou que eu tinha assinado aquele documento no escritório do advogado. E ele pensou: bom, o proprietário, Alceu, só tem esse apartamento, único bem de família, e ele está entregando o apartamento por causa da dívida de condomínio.
O juiz deve ter pensado, isso aqui não tá certo. E bateu o carimbo indeferido. Devolveu para o advogado e disse, eu só aceito se o proprietário vier assinar aqui na minha presença. Aí o advogado me ligou e disse, olha, o juiz não aceitou você ter assinado no meu escritório. Ele quer que a gente vá lá na presença dele. Vem aqui para a gente ir lá, para você assinar na presença dele. Ele está me esperando até hoje. Daí fui no condomínio, disse para a síndica, era uma mulher, uma senhora. Disse, olha, eu sou pastor, recebo essa quantia de ajuda financeira da igreja. A dívida é alta para mim, mas eu quero acertar. Quero dar minha televisão como entrada, quero que a senhora aceite, o condomínio aceite minha televisão de entrada e que a senhora parcele o restante no máximo de prazo que a senhora puder. E era uma mulher bondosa, ela se compadeceu. Ela disse, olha, senhor, eu vou aceitar a tua televisão e vou fazer algo que eu nunca fiz para ninguém. Eu vou parcelar o restante em 60 meses. Falei, glória a Deus. Aí fui pagando. Quando eu paguei a 60ª parcela, aí estava tudo documentado, fui no cartório com os recibos e retirei a minha escritura do meu apartamento novamente, sem nenhuma dívida. Porque Deus viu o meu esforço. Deus vê quando você se esforça, quando você se dedica. Amém, queridos? A Bíblia é fantástica. A Bíblia é tremenda. A Bíblia é o maior manual de comportamento humano. É o maior e o melhor coach que existe. E de graça. Às vezes as pessoas pagam caro para um coach e depois vai ver o coach está com a situação pior do que a dele. A Bíblia é tremenda. Maior manual de comportamento não existe. E ela diz para nós: esforça-te. 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 Amém. Mas há um outro conselho aqui que eu quero compartilhar com você, que também é maravilhoso. E eu vou usar um outro texto. Mas veja o que Paulo diz quando escreveu aos Tessalonicenses. Em 2 Tessalonicenses, capítulo 3, verso 8. Ele diz assim: jamais comemos pão à custa de outros. Pelo contrário, em labor, em fadiga, de noite e de dia, trabalhamos para não sermos pesados a nenhum de vós. Olha o que Paulo está dizendo aos Tessalonicenses: nós nunca comemos à custa de ninguém. Pelo contrário, trabalhamos em fadiga, de dia, de noite, para não sermos pesados a nenhum de vós. Paulo está dizendo: eu não fui peso para ninguém. Com trabalho, com fadiga, com cansaço, mas estava lá, na luta. Esforça-te, aleluia. Esforça-te e tem bom ânimo, porque com moleza ninguém chega a lugar algum. Em frouxidão ninguém consegue nada. Somente com o emprego de uma força, de um esforço maior, de um esforço acima do normal, você vai conseguir aquele algo especial que você almeja. Amém? Glória a Deus. Outro conselho está em outro texto que eu gostaria que você abrisse comigo, por favor. Primeiro livro dos Reis. 1 Reis, capítulo 2. 1 Reis, capítulo 2. Nós vamos ler do verso 1 até o verso 7.
Estávamos em Josué, depois vem Juízes, depois Samuel e 1 Reis. Capítulo 2, do 1 ao 7. Aproximando-se os dias da morte de Davi, deu ele ordens a Salomão seu filho, dizendo: eu vou pelo caminho de todos os mortais. Davi aqui, ele está sentindo que está chegando a hora dele. Está chegando a hora da sua morte. E ele começa a aconselhar o seu filho Salomão: meu filho, olha, eu estou percebendo que está chegando a minha hora de ir para o caminho dos mortais. Coragem, ser homem, guarda os preceitos do Senhor teu Deus, para andares nos mandamentos, para andares nos seus caminhos, e para guardares os seus estatutos e os seus mandamentos, e os seus juízos, e os seus testemunhos, como está escrito na lei de Moisés, para que prosperes em tudo quanto fizeres, e por onde quer que fores, para que o Senhor confirme a palavra que falou de mim, dizendo: se teus filhos guardarem o seu caminho, para andarem perante a minha face, fielmente, e de todo o seu coração, e de toda a sua alma, nunca te faltará sucessor ao trono de Israel. Também tu sabes o que me fez Joabe, filho de Zeruia, e o que fez aos 2 comandantes do exército de Israel, Abner, filho de Ner, e Amasa, filho de Jeter, os quais matou, e em tempo de paz vingou o sangue derramado em guerra, manchando com ele o cinto que trazia nos lombos e as sandálias nos pés. Faze, pois, segundo a tua sabedoria, e não permitas que suas cãs desçam à sepultura em paz. Porém, com os filhos de Barzilai, o gileadita, usarás de benevolência, e estarão entre os que comem a tua mesa, porque assim se houveram comigo quando eu fugia por causa de teu irmão Absalão. Davi está prevendo a sua morte, está aconselhando seu filho Salomão. É um conselho de pai para filho, mas não é de um pai qualquer, não é um conselho de um pai comum, mas é o conselho do maior adorador da Bíblia. E ele está dizendo então: Salomão, seja homem, tenha coragem, exerça justiça. Olha o que Joabe fez, olha o que esse cara fez comigo. Ele está dizendo para Salomão. Mas no verso 7 ele diz: aos filhos de Barzilai você vai usar de benevolência. O que Davi está ensinando aqui a seu filho Salomão? Que Salomão use de justiça e de misericórdia. Para com Joabe, justiça. Olha o que esse cara fez comigo. Então você vai usar de justiça. Mas com os filhos de Barzilai, com esses aqui não, você vai usar de misericórdia. Diga justiça e misericórdia. Se Davi tivesse ensinado a Salomão a usar apenas de justiça, Salomão teria sido um cara mais duro da terra, inflexível. Davi está ensinando justiça e misericórdia. Se Davi tivesse ensinado só misericórdia, Salomão teria sido um homem o quê? Permissivo, intolerante, maleável demais, tolerante com erros, tolerante com falhas. Mas Davi está ensinando justiça e misericórdia. Davi dá 2 conselhos que estão juntos também lá nas bem-aventuranças do Senhor Jesus. Em Mateus capítulo 5,
no verso 6 e 7, Jesus diz assim: bem-aventurado os que têm fome e sede de justiça, porque serão fartos. Bem-aventurados os misericordiosos, porque alcançarão misericórdia. Justiça e misericórdia. Justiça recheada de misericórdia. Misericórdia recheada de justiça. Tem horas que é justiça. Aqui está a tua conta. Você vai receber o que é justo. Essa é a tua conta, você tem que pagar. Justiça. Mas tem horas que é misericórdia. Eu vou usar de misericórdia com você. Eu vou olhar para a miséria alheia, a miséria do teu coração, vou usar de misericórdia para com você, e você está liberado. Entenderam, queridos? Tem hora que é justiça e tem hora que é misericórdia. Glória a Deus. Por quê? Quem só usa de justiça? Justiça, justiça, justiça. Só justiça. Lá na frente, ele pode precisar de misericórdia e não vai encontrar. Justiça e misericórdia. E quem usa só de misericórdia, misericórdia, só misericórdia, só misericórdia, ele se torna maleável, ele vai perder uma coisa chamada autoridade. Perde a autoridade. Por exemplo, um pai que usa só de misericórdia com o filho. Só misericórdia. Tudo que o filho faz, o pai, olha, vou relevar. Misericórdia, só misericórdia, só misericórdia. O pai perde a autoridade. Aquele filho, mesmo sendo pequeno, passa a mandar no pai. Foi eu que presenciei uma situação aqui uma vez, de um pai de família. Era uma família que já não estão conosco mais. Eles caminharam por mais de 10 anos conosco. Era o marido, a esposa e um filho. Estava conversando eu e esse pai aqui após o culto. E o filho pediu algo e o pai negou. Esse filho, ainda pequeno, deveria ter uns 10 anos por aí, deu um murro, deu um soco na boca do estômago do pai. Não foi um tapinha, não, deu um soco na boca do estômago do seu pai. Ele ficou todo constrangido, eu também fiquei, e não pude fazer nada e nem falar nada. É quando o pai só usa de misericórdia o tempo todo. Não, a Bíblia está ensinando para nós que é justiça inserida de misericórdia e misericórdia inserida de justiça. Se for só justiça, 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 a pessoa se torna uma pessoa dura, inflexível, vai precisar de misericórdia um dia, não vai ter, porque não usou para com ninguém. Porque Jesus diz em Mateus 7,12: tudo quanto quereis que os homens vos façam, fazei vós a eles. Então, se eu não usei de misericórdia com ninguém, eu não vou ter misericórdia também. Pelo contrário, se eu usar só de misericórdia, só de misericórdia, só de misericórdia, perco a autoridade, me torno um maleável demais. É o que a Bíblia está ensinando. Diga justiça e misericórdia. Amém. Glória a Deus. A Bíblia é maravilhosa. A Bíblia nunca erra. A Bíblia é tremenda. Certa vez, chegou um pastor aqui. Ele tinha caído em pecado. Ele tinha sido excluído do conselho de pastores. Ele me disse: Alceu, eu considero muito você. E eu quero congregar aqui com você. Outros pastores não davam mais oportunidade para ele.
E ele estava sendo sincero quando ele disse que me considerava muito. Ele precisava de congregar. Ele queria voltar para o conselho. E um dos critérios do conselho, para estar no conselho, é estar congregado em alguma igreja. E eu usei de misericórdia. E disse: vem para cá e vamos caminhar juntos. Mas um dia esse pastor chamou todo mundo aqui de ladrão. Isso faz anos, faz uns 10 anos, quase uns 10 anos por aí. Foi um mês em que as receitas da igreja ficaram no vermelho. As entradas não cobriram as despesas. E eu pedi aos irmãos uma oferta especial, porque aquele mês estava no vermelho. Esse pastor pegou o microfone e, usando Malaquias 3, falou: quem não dá o dízimo é ladrão, está roubando a Deus, vocês são tudo ladrão. Imagina o que o povo pensou, né? Passaram os dias, eu percebi que os irmãos ficaram indignados com aquilo e não aceitando mais aquele irmão. Eu tive que chamar aquele irmão em particular e disse: irmão, teu filme aqui, eu acho que queimou. Você falou isso. Não é dessa maneira que a gente fala, não é assim que se dirige para as pessoas. E ele foi muito sincero, disse: o que você quer que eu faça? Você quer que eu saia? Você quer que eu vá embora? Eu acho que eu não esperava que eu fosse dizer: eu acho que é o melhor, infelizmente. E ele então foi embora. E as coisas normalizaram. Justiça e misericórdia. Tem hora que é misericórdia, tem hora que é justiça. Dói a justiça, você exercer justiça, dói. Um pai exercer justiça com o filho vai dar um aperto no coração, lógico que dá. Mas é necessário. Porque Deus é assim, queridos. Eu estou falando aquilo que a Bíblia está dizendo. Deus é assim. Deus é rigor também. Deus é critério também. É assim que Deus age. A Bíblia diz assim em Romanos 11, verso 22. Considerai, pois, a bondade e a severidade de Deus. A palavra está dizendo. Considerai a bondade de Deus e a severidade de Deus, o rigor de Deus, o critério de Deus também. Tem atributos de Deus que Ele não compartilha conosco, seres humanos. Mas Ele tem certos atributos que Ele compartilha conosco. Por exemplo, amor, Deus compartilha conosco. Bondade, misericórdia. E justiça também. É um atributo de Deus que Ele compartilha conosco. O apóstolo Paulo está dizendo: considerai a bondade de Deus e a severidade de Deus. Raramente a gente fala da justiça de Deus, não é verdade? Raramente a gente fala da severidade de Deus. Mas é uma realidade. Suponhamos que eu cometi aqui um pecado grave, ofendi a Deus, pequei. Aí me volto para Deus com arrependimento, com quebrantamento. Deus exerce amor e me perdoa. E eu então estou restaurado com Deus e sigo minha caminhada. Volto naquele mesmo pecado grave, ofendi a Deus, magoei o coração de Deus. Me volto para Deus com arrependimento e quebrantamento. Deus me perdoa. E estou novamente em paz com Deus. Sigo minha caminhada com Deus. Volto naquele pecado grave novamente. Ofendi a Deus. Deus usa mais uma vez agora de misericórdia comigo. Me perdoa. Me libera, estou abençoado, sigo minha caminhada com Deus, volto a pecar, Deus, chega uma hora Deus vai falar: ei, chega uma hora que Deus vai falar: basta, chega,
agora é justiça. Porque aí eu já estou zombando de Deus. E o que a palavra de Deus diz? Lá em Gálatas 6:7. De Deus não se zomba. Porque aquilo que o homem semear, isso mesmo ele vai colher. Mas quando eu faço aquilo que é certo, quando você faz aquilo que é certo, aquilo que é agradável a Deus, Deus vai te recompensar com misericórdia. Deus vai te abençoar, dizer, você fez o que é certo. Toma aqui, recebe a tua bênção. Amém? Assim é Deus. Muitas vezes passam uma ideia errônea de cristianismo para as pessoas. Passam uma ideia errada de Deus, de quem é Deus. Quando você faz o que é certo, você está agradando a Deus, você está no caminho de Deus, Deus vai te abençoar, não tenha dúvida. Deus vai te recompensar, vai abrir as portas do céu para você. Tem gente que pensa que Deus só abençoa, assim, a revelia. Não tem nada a revelia com Deus. Deus não desperdiça nenhuma bênção. Deus não espalha bênçãos por aí de qualquer maneira. Mas quando você faz aquilo que é certo, aquilo que é agradável ao coração de Deus, Ele vai te retribuir com muitas bênçãos. Eu creio em nome de Jesus. Quem crê, diga amém. Eu tenho aqui tantos conselhos, mas eu vou deixar para a próxima oportunidade, porque nós temos que tirar um tempo para orar ainda, e na próxima nós continuamos com tantos outros conselhos maravilhosos da palavra de Deus para nós aprendermos um pouco mais. Amém, queridos? A receita então é misericórdia recheada de justiça, justiça recheada de misericórdia, para que você não se torne uma pessoa dura, inflexível, e também para que você não se torne uma pessoa permissiva, tolerante com todos os erros, tolerante com todas as falhas. Que Deus nos dê graça, que Deus nos ajude, que Deus nos dê sabedoria, em nome de Jesus. Amém. Curvemos então nossas cabeças em oração. Querido Deus, querido Pai, nós te agradecemos por esse momento que o Senhor está permitindo, de todo o nosso coração. Queremos buscar a Tua vontade e não nos conformamos com este mundo, não nos conformamos com este século, mas queremos ser moldados pelos Seus ensinamentos, pelos Seus costumes, ó Deus, pelos Seus hábitos, e deixamos de lado tudo aquilo de errado que o mundo tenta passar para nós. Ó Deus, pedimos a Ti uma renovação completa da nossa mente, pelos Seus modos, pelo Seu desejo para conosco, Seus planos, Seus propósitos para conosco, para que possamos provar a Tua boa vontade, agradável e perfeita vontade. Ó Deus, muito obrigado, Senhor, pois esta é a Tua vontade, que nós sejamos consagrados, separados para uma vida pura, santa, e assim nós desejamos dar o melhor de nós para Ti. Não podemos nada de nós mesmos, fazer coisa alguma, porque não procuramos a nossa vontade, mas a Tua vontade. Pai, nosso coração anseia nesta manhã ser um verdadeiro adorador, um adorador que Te adore em espírito e em verdade, como Davi, um homem segundo o Teu coração, que fez toda a Tua vontade. Para isso precisamos da Tua ajuda, da Tua graça, da Tua misericórdia. Sabemos muito bem que o mundo passa, os desejos malignos do mundo passam, mas aquele que faz a vontade do Senhor permanece para sempre. Obrigado, Pai, em nome de Jesus, que o Senhor te abençoe e te guarde, em nome de Jesus. Diga amém.